Estar na pele do Jair Messias Bolsonaro nesse exato momento não está sendo fácil. Eu não posso nem imaginar o que se passa na cabeça dele, o turbilhão que tá, a pressão que ele está passando, à véspera de um julgamento aí que pode determinar a vida dele, a liberdade dele, realmente uma prisão efetiva, até mesmo na Papuda ou não. Tudo indica que ele vai ser condenado. E a Polícia Federal, né, o Moraes, determinou a PF na casa do Bolsonaro. Denis, mas você vai me falar assim, como que foi isso? Determinou a Polícia Federal na casa do Bolsonaro? Foi. E o Eduardo Bolsonaro não gostou nada disso. Para mim, o filho que tem mais se posicionado, o filho que tem mais se destacado ultimamente é o Eduardo Bolsonaro. E eu vou trazer para vocês aqui uma análise do Jeffrey Schickini. É difícil falar esse nome, né? Jeffrey Schickini. Uma análise que ele fala que essa decisão do Bolsonaro aí, do Moraes, de colocar a PF lá no quintal do Bolsonaro, não tá certo. E uma análise do advogado mostrando dentro da lei o que realmente deveria ser feito. Mas a gente sabe que as coisas são difíceis. E assim, eu geralmente eu faço trago quatro assuntos aqui. Às vezes está ficando muito longo. Eu queria que você opinasse. Se você quisesse vídeos mais curtos ou continue do jeito que está, é muito importante. Afinal de contas, nosso canal está crescendo, a gente está aprendendo com vocês aqui, né? E é muito importante a sua opinião. Vou trazer para vocês a matéria aqui que mostra o que o Schickini fala. Já vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem. Afinal de contas, a gente precisa pedir, porque às vezes você esquece o YouTube, quando você interage com a gente, compartilha, comenta aí, o YouTube entrega para mais pessoas. É chato eu ficar pedindo, mas é necessário. Olha só essa matéria aqui, né? Esse vídeo nem é matéria, é um vídeo que o Jeffrey Schickini explicou sobre essa situação. Não vou colocar o vídeo completo, mas a parte que interessa. Mesmo com o parecer da PGR contrário àquele pedido absurdo da Polícia Federal, Moraes manda a polícia monitorar área externa da casa de Bolsonaro. E aqui está o ponto: não é área externa, não, é a própria casa. Terreno é casa. E assim sempre entendeu a lei, a doutrina e a jurisprudência. Por isso que todas essas notícias que eu estou vendo hoje, que estão dizendo que Alexandre de Moraes negou o pedido da Polícia Federal, de policiais dentro da casa do Bolsonaro, não, pelo contrário. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é de policiais dentro da casa do Bolsonaro, porque o terreno constitui casa. Assim diz o artigo 150 do Código Penal, no parágrafo 4º. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Qualquer compartimento habitado. A sua garagem, o seu terreno, tudo isso é a sua própria casa. E mais, a casa é asilo inviolável, todo brasileiro sabe disso. A Constituição da República, que é a nossa lei maior, artigo 5º, que é cláusula pétrea, é direito fundamental, é direito individual, diz: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador. Essa é a regra. Quais são as exceções? Uma das exceções é ordem judicial. Para quê? Para busca e apreensão, por exemplo. Só que a busca e apreensão, ela é momentânea. A busca e apreensão não pode ser por tempo indeterminado. E não é o caso. Não se tem aqui uma busca e apreensão, não. Alexandre de Moraes determinou que policiais fiquem dentro da casa do Bolsonaro, como eu falei para vocês, terreno é dentro da casa, monitorando. Isso não existe. E ainda que fosse uma busca domiciliar, o que não é o caso, por isso, ilegal essa decisão. Essa decisão não é só ilegal quanto ao presidente Bolsonaro. Ela é ilegal também porque ela atinge terceiros que não têm
qualquer relação com o caso. Terceiros que não estão sendo investigados, não estão sendo processados. Terceiros que não são o alvo, que é a esposa e a filha do presidente. Isso não é admitido. Olha só o que diz o artigo 248 do Código de Processo Penal. Vamos só até aqui. Olha só, ele falou aqui, vai falar o artigo e às vezes a gente não decora esses artigos, mas vamos lá. O que ele vai falar aqui, que eu acho bem interessante. Além de ter terceiros na casa, ainda é uma menor de idade, a Laurinha ali, a filha do Bolsonaro, é uma menor de idade. Então, decisões, assim, esdrúxulas, fora do padrão. E o Eduardo Bolsonaro também não gostou nada disso. Então, estou trazendo para vocês aqui fatos dentro da lei. O Jeffrey Chiquini mostrou o que reza a lei. Mas muitas vezes, a gente antigamente falava assim, é muito bom o cidadão estar por dentro da lei. Mas nos dias de hoje, né, a lei tem várias interpretações que às vezes o que está ali não vai ser cumprido. Infelizmente tem sido assim. E o Eduardo Bolsonaro, ele não gostou nada do que aconteceu. Ele não gostou de jeito nenhum. E tem uma matéria aqui do Metrópolis que fala que o Eduardo Bolsonaro, ele não gostou. Decisão de Moraes revolta Eduardo Bolsonaro. Manifestamente ilegal. E foi mostrado aqui pelo Jeffrey Chiquini que realmente a decisão do Moraes ela quebra quando o Jeffrey Chiquini mostra a lei, mostra os artigos, os parágrafos, mostra tudo ali. Mas, né, não é bem assim que aconteceu. Na minha opinião também, não está certo. Eu não queria estar na pele do Bolsonaro, vamos ser bem sinceros, uma perseguição fora do comum. Né? Vem muito esquerdista aqui, Denis, mas não. Gostando você ou não do Bolsonaro, tem havido excessos. Você pode ser de esquerda, ter uma ideologia, mas falar que está certo o que está acontecendo, não tem corrupção, não tem desvio de dinheiro, não. São coisas totalmente fora do padrão que rege a lei. Gostando ou não do Bolsonaro, você sendo de esquerda, às vezes você vem aqui e comenta, o negócio partiu para algo pessoal. E o Eduardo Bolsonaro não gostou nada disso. Não gostou mesmo do que está acontecendo. De forma alguma. E eu vou trazer para você aqui agora, né, aquela matéria que eu trouxe, eu gosto de citar a fonte, foi o Metrópolis. E eu vou trazer para você aqui agora uma outra matéria da Gazeta do Povo que mostra que o Eduardo Bolsonaro está bem próximo do pai e que ele tem desejos políticos. Ele tem desejos políticos. E essa matéria do Gazeta do Povo aqui mostra pra gente que o Eduardo Bolsonaro tem vontade de ser presidente. E ele externou, ele está falando isso nas redes sociais, tem falado nas entrevistas, e ele já comunicou o desejo dele de ser presidente. E a matéria aqui do Gazeta do Povo fala: se o meu pai não pudesse se candidatar, eu gostaria de ser candidato, declara Eduardo Bolsonaro. Eu vou me dirigir para aquela tela ali, pelo menos essa matéria aqui eu vou ler para vocês, para que o vídeo não fique muito longo, já está um pouco longo, mas olha só. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que pretende disputar a presidência da República em 2026, caso seu pai, Jair Messias Bolsonaro, permaneça inelegível. O ex-presidente está impedido de concorrer a cargos eleitorais até 2030, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de julho de 2023. A afirmação de Eduardo Bolsonaro aparece em meio a especulações sobre a sucessão do ex-presidente no cenário político nacional e possíveis mudanças partidárias. Em entrevista ao Metrópolis, um parlamentar que reside nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano considera a hipótese de deixar o Partido Liberal caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, se filie à legenda com pretensões de concorrer ao Planalto. Já está partindo para um lugar aqui, está ficando bem tenso. E eu quero chamar a sua atenção aqui agora, presta bem atenção aqui.
a coisa mais difícil que sim, de acontecer é que o Eduardo Bolsonaro se candidate à presidência da República. E eu vou ser um pouco mais ousado. Vai ser difícil até que o Eduardo Bolsonaro seja candidato a qualquer coisa aqui no Brasil. Está declarado. O maior inimigo hoje do Lula e do Alexandre de Moraes é o Eduardo Bolsonaro, depois que ele foi ali para os Estados Unidos. E essa incursão contra o Moraes não vai trazer benefícios para ele em termos de candidatura. E assim, no Brasil existem caciques da política. Michel Temer, Kassab, vários grandes aí, o próprio PL do Valdemar Costa Neto não quer o Eduardo Bolsonaro. Todos já decidiram. O candidato queridinho, Kassab, Temer, até o próprio Lula externou essa semana que prefere disputar e elogiou o Tarcísio do que qualquer um do clã do Bolsonaro. Falou de uma direita radical e disse uma direita mais, como que ele falou, mais ou menos assim, menos radical, alguma coisa assim, mas eu não me lembro como foi a palavra que o Lula falou. Até o Lula já está sinalizando que prefere disputar com o Tarcísio de Freitas. Então, assim, Eduardo Bolsonaro, o próprio Paulo Figueiredo já falou que o Eduardo Bolsonaro hoje, na concepção dele, que anda com ele, é um parceiro dele, Eduardo Bolsonaro é mais preparado do que o Jair Messias Bolsonaro. Ele é combativo e vai para a guerra com argumentos. Ele tem articulação no governo Trump, na Europa, fala alguns idiomas, ele entra e sai bem mais fácil do que o pai. Isso com tudo que aconteceu nos últimos meses aí, o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ali, a gente viu que a articulação do Eduardo Bolsonaro é muito maior. Na opinião do Paulo Figueiredo, e eu também, hoje observando como se posicionou o Eduardo Bolsonaro, eu acho que o Eduardo Bolsonaro realmente é um cara que está bem mais preparado, inclusive, do que os outros irmãos. Então, o 03 aí hoje é o 01 na escala do Bolsonaro, né? Tem os embates com o Bolsonaro, inclusive com o áudio vazado ali, mas acredito que os outros filhos têm, porque declaradamente o Carlos Bolsonaro é mais explosivo e mais problemático, né? E assim, falamos muito do Eduardo Bolsonaro aqui. E eu peço para você que observe, você acha que existe uma possibilidade do Eduardo Bolsonaro ou alguém, como diz a mídia, do clã Bolsonaro ser candidato? Acredito que não, acredito que a chance é quase zero. E os abutres, né, da direita, como diz a esquerda e fala, tem muita gente que está torcendo para que o Bolsonaro continue inelegível mesmo e que o Bolsonaro não dispute uma eleição e continue preso, porque aí tem muita gente que vai ser beneficiada. Mas eu vou trazer a última matéria aqui. Eu disse que está ficando muito longo os meus vídeos, mas eu vou trazer a última matéria aqui. Essa é especialmente para você que é esquerdista, que passa a mão na cabeça de ditadores, né? Eu quero chamar a atenção do esquerdista mesmo, esse esquerdista que passa a mão na cabeça de ditadores, faz manifestações contra Israel, contra os Estados Unidos, mas tem condições de vir aqui nas redes sociais, aqui, né, no próprio canal meu, tem gente que vem e defende um tipo de gente desse aqui. Ó. Olha essa matéria aqui da Revista Oeste. Irã executou mais de 840 pessoas. 840 pessoas. Presta bem atenção. Eu vou organizar aqui, porque essa eu faço questão de ler para vocês, tá? Eu faço questão de ler, só vou mudar a tela aqui de uma forma que dá para ler, porque do jeito que está aqui, eu não consigo ler. Então, eu vou colocar na tela, só tem um pouquinho de paciência que eu estou colocando aqui, tá? Olha só, o que diz a matéria. Já consegui organizar aqui. Olha aí o que diz a matéria.
Consegui organizar aqui agora para ficar melhor para você. Ó, o Irã, vou botar ali, o Irã executou mais de 840 pessoas desde janeiro, conforme denúncia feita pela Organização das Nações Unidas, ONU, nesta sexta-feira, 29. A pena de morte é autorizada pelo regime dos ayatolás, mas a preocupação é que as execuções estejam sendo usadas como repressão estatal. Possa estar sendo usado como Segundo a porta-voz da ONU, Ravina Shamdasani, pelo menos 841 pessoas foram executadas entre o início do ano e 28 de agosto. Ela ressaltou que os dados podem ser subestimados devido à ausência de transparência do governo iraniano. Gente, esquerdista, passa pano para isso não. Não, é uma lavagem cerebral que fazem na cabeça de vocês. E vocês apoiarem o presidente de vocês, porque ele é o presidente meu aqui, porque eu sou obrigado a ter um presidente desse, mas vocês apoiarem um presidente que dá aval para isso, que é amigo de um cabra desse, um cara que destrói vidas ao bel prazer porque é opositor político, que mata 841 pessoas, isso é uma piada. Isso é o que foi divulgado para a ONU. E a presidente da ONU ali fala que provavelmente é muito mais. Gente, não. Eu acho que isso aí são milhares de pessoas que são assassinadas pelo regime. E você, esquerdistazinho, ó, bate palma. Não, isso é uma vergonha, não? Deus abençoe você. Assim, ficou um pouco longo ainda, deu 17 minutos que eu vou tentar reduzir. Mas se você ficou até o final, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, é muito importante, né? Nosso canal está crescendo, já passou dos 15 mil, rumo a 20 mil agora, é a nossa nova campanha aqui. Então, Deus abençoe sua vida e vamos fazer o canal crescer.